Você vai sair desse vídeo dando muito valor aos seus sonhos. Eu vou te falar 6 razões para que você continue a sonhar ou volte a sonhar, caso você tenha parado, desistido dos seus sonhos. Muitas vezes a gente acha que os sonhos são ilusórios, mas na verdade eles nos salvam da ilusão. Sim, sonhar nos salva das ilusões, da nossa incapacidade de realizar. A gente se ilude achando que a gente não é capaz, com pensamentos limitantes. A gente sai também das ilusões, das distrações que dificultam ou impedem a realização dos nossos sonhos. Essas razões que eu vou trazer aqui, esses 6 motivos, esses 6 benefícios que os sonhos trazem para a gente, foram inspirados, praticamente retirados do livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Inclusive, eu indico muito essa leitura. Então vamos direto ao ponto. Primeiro motivo: sonhos dão direção à vida. Quem acredita nos seus sonhos tem metas, propósito e motivação. Os sonhos são um mapa interno que regem as nossas ações. E são por eles que a gente acorda amanhã com motivação, porque a gente tem um trabalho a fazer. E aqui entra a ação. É claro que é necessário ter ação para realizar os sonhos. Então, precisamos sim traçar metas, metas palpáveis, metas realizáveis. A parte prática também é muito importante. Fazer um planejamento dos nossos dias, gerir bem o nosso tempo, para que a gente, a cada meta cumprida, vá cada vez mais se aproximando dos nossos sonhos. Entende como que eles dão esse senso de propósito, esse porquê claro? Eu vivo a cada dia para isso, para um dia realizar o meu sonho. Você tem um caminho, você tem direção, e isso é muito importante. Porque se a gente vive de modo aleatório, deixando a vida nos levar, em algum momento a gente vai sentir que a vida não tem sentido. Segundo ponto, fortalecem a nossa resiliência. Quando a gente tem um sonho, e um sonho não é apenas uma meta, as metas fazem parte de um sonho, que é algo maior, é algo até distante, que trazem dúvidas, que trazem incertezas. Sim, é algo um pouco utópico, mas para apenas a nossa realidade atual. Tanto que algumas pessoas já podem estar vivendo o seu sonho de hoje. Então, sim, seu sonho é possível para a realidade humana, mas para a sua realidade atual, ele é distante. E é normal que seja. Porque se não fosse assim, não seria um sonho, seria apenas uma meta. Nesse livro do Augusto Cury, ele dá o exemplo de algumas pessoas que foram marcos na humanidade, porque não desistiram dos seus sonhos, como Jesus Cristo, Martin Luther King e, inclusive, o próprio Augusto Cury. Eles passaram por muitas dificuldades, muitos nãos, até conquistar aquilo que queriam. Durante esse processo, no caminho, eles tiveram que desenvolver muita resiliência emocional. Tiveram que superar a si mesmo e acreditar neles e nos seus sonhos quando ninguém mais acreditava. Mas por causa de sua persistência e de sua fé, que era possível alcançar aquele objetivo, eles continuaram e realizaram os seus sonhos. Essas pessoas são inspirações para a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente ler livros como esse, com histórias reais, que nos mostram que sim, é possível, apesar das dificuldades, e que não é fácil, mas que é possível. Sonhar desenvolve a nossa inteligência emocional. Como eu citei no ponto anterior, é preciso muita resiliência, é preciso lidar com frustrações, com medos, com críticas, julgamentos.
E tudo isso vai desenvolvendo mais inteligência emocional. A gente vai aprendendo a lidar com essas emoções e agindo com medo mesmo, por exemplo. Já ouviu aquela frase que coragem não é não ter medo, mas sim agir apesar do medo? Então, é isso. Existe o medo da crítica alheia, existe o medo de falhar, mas só quem se submete a essa exposição é que consegue um dia realizar os seus sonhos. Quem se protege dessas emoções provavelmente não vai realizar muita coisa. Quarto benefício de sonhar é que eles estimulam a nossa criatividade e ousadia. Os sonhos ampliam os horizontes. Eles nos permitem inovar, criar. A nossa criatividade é muito desenvolvida com os sonhos, porque começamos a nos inspirar com maneiras de fazer aquilo acontecer. Criamos, tentamos, ousamos, e isso faz a gente crescer muito como pessoa. As ideias vêm quando a gente abraça o nosso sonho. Número 5. Sonhar faz a nossa autoestima e o nosso autoconhecimento crescerem. Os nossos sonhos falam sobre os nossos valores, e esse é o mais profundo autoconhecimento. O que nós valorizamos? Isso faz com que a gente olhe para dentro, para a nossa individualidade e entenda os nossos valores pessoais e não da sociedade. Nós entendemos também as nossas potencialidades e limites. Fica claro o que precisamos limitar na nossa vida para que o nosso tempo não vá para o ralo. Porque quando focamos nos nossos sonhos, não temos tempo a perder. Estamos direcionados para aquilo. Precisamos aprender a gerir realmente o nosso tempo. Então, limites para nós mesmos e para os outros. É preciso dizer não para vontades passageiras do ego em prol dos sonhos. E dizer não também para algumas vontades de outras pessoas. E por isso, por a gente se autoconhecer melhor e por termos clareza sobre os nossos valores, inclusive desenvolver virtudes para seguir esses valores, isso aumenta demais a nossa autoestima. Diria que é uma das coisas que mais faz a nossa autoestima ser desenvolvida, ser alta, é a clareza sobre os valores e o desenvolvimento das virtudes para viver em alinhamento com aqueles valores. E o último ponto, e sexto, é que sonhar nos ajuda a superar traumas e dores. Quando sonhamos, estamos focados no agora e no futuro. Como eu falei, precisamos fazer um planejamento, gerir o nosso tempo. Isso tudo traz presença, isso tudo limpa a nossa mente, o nosso emocional do passado. Naturalmente superamos o passado. Então o que vivemos, as dores, os arrependimentos, as mágoas, os traumas, tudo isso, em algum momento, deve ser olhado, compreendido e curado. É preciso aceitar o passado e deixar ir. Seja sobre nossas atitudes, sejam sobre as atitudes dos outros, é preciso perdoar. Só assim estaremos limpos para seguir adiante. Mas se não temos sonhos, ficamos presos no passado, em pensamentos, emoções, porque não temos um norte, porque estamos sem propósito e sem motivação para viver. Ficamos olhando para trás. Então, sonhe. Sonhe com os pés no chão. Se você tem um sonho, ele está plantado no seu coração. Não é uma ilusão. Deus o plantou. Há um porquê dele ser um sonho para você. Confie nisso. Saia da ilusão das limitações mentais e emocionais. Saia da ilusão de ficar preso ao passado.
Confie no agora e no futuro. Faça o que é preciso ser feito em termos de ação. Defina metas. Planeje os seus dias. E sobre as pedras que haverão no caminho, cada tropeço é uma oportunidade de você se reerguer e se tornar mais forte e crescer um pouco mais. O mais importante, no fundo, não é a realização do seu sonho, é quem você se torna no processo. É sobre você. Seus sonhos, sim, podem influenciar e beneficiar muitas pessoas, se envolverem a humanidade. Mas, em primeiro lugar, ele beneficia a você, por quem você está se tornando no caminho da realização. Me diz aqui se esse vídeo te inspirou a sonhar, te estimulou a continuar alimentando e se dedicando para os seus sonhos, ou a retomar sonhos que estavam engavetados. Os links dos meus outros canais do YouTube e dos meus cursos estão na descrição. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.